Olá pessoal, meu nome é Ives Fernando e nós hoje iremos ter mais uma aula de ciências. Uma aula de ciências que vai falar sobre temperatura e suas unidades de medida. A temperatura, na realidade, é um equilíbrio térmico. São medidas de temperatura, escalas termométricas, que vão passar por algumas convenções. Então, se eu vou falar de temperatura, eu tenho que dar o conceito de temperatura. O conceito de temperatura é o seguinte: temperatura é um estado de agitação das moléculas. E essas moléculas, elas podem estar muito agitadas e também ela pode estar pouco agitadas. Quando eu falo muito agitadas, é porque a temperatura está alta. Mas se eu falar que a temperatura está baixa, isso quer dizer que a agitação das moléculas ela está baixa. Ou seja, moléculas pouco agitadas, temperatura baixa. Moléculas muito agitadas, temperatura alta. E daí a gente fala sobre equilíbrio térmico. Quando se fala de equilíbrio térmico, você começa a imaginar que algo tem que estar igual a outra coisa. Então, quando se fala de equilíbrio térmico e está se falando de equilíbrio de temperatura, ele vai ocorrer quando dois ou mais corpos estão sobre temperaturas iguais, ou seja, em equilíbrio. Um exemplo, tá? Que você pode observar nessa imagem. Eu tenho ali um copo, né, com café e eu vou colocar leite. O café, todo mundo gosta de tomar o café quente. Ou seja, se o café está quente, isso quer dizer que as moléculas elas estão bastante agitadas. Mas se você for pegar o leite que está lá na geladeira, o leite ele vai estar sob outra temperatura. As moléculas elas não estão tão agitadas. Então, o que é que vai acontecer? O que acontece é que quem tem maior temperatura, né? E quando se fala temperatura, a gente fala sobre o calor. O que tem maior calor vai passar esse calor para que tem menos calor. E daí eles vão entrar em um equilíbrio. Então, se o café está muito quente, botou ali um pouquinho de leite, veja aí que a temperatura já vai diminuir e você não vai queimar a sua linguinha, a sua boca. Bora falar sobre medida de temperatura? A temperatura ela vai ser medida por um objeto que vai ser chamado de termômetro. Em geral, os termômetros mais comuns são os de mercúrio, mas também pode existir outros tipos de termômetros, como os digitais, como nessa imagem que você pode observar. A escala termométrica ela vai ser baseada em dois pontos, onde há temperatura constantes, como a fusão do gelo e a ebulição da água sob pressão normal, que são os pontos fixos, convencionais. Aí você pode me perguntar, peraí, professor, fusão? Ebulição? Fusão, gente, é quando eu tenho ali a água que está no estado líquido e ela vai passar para o estado sólido, no caso do gelo. E ebulição é quando a água ela vai se encontrar no estado que está líquido e ela vai começar a borbulhar e vai passar para um estado que a gente chama de estado gasoso. E daí a fusão, né, do gelo, né, eu posso dizer que é igual ao ponto do gelo, e tenho aí a ebulição da água, que é o ponto de vapor. Já que eu falei para vocês sobre temperatura, bora falar sobre as escalas, onde você vai, na realidade, corresponder a um conjunto de valores numéricos e onde cada valor vai estar associado a uma temperatura. Então, da escala, aqui no Brasil, como eu falei para vocês, tem a escala Celsius, mas eu tenho a escala Fahrenheit, eu tenho a escala Kelvin, e que cada uma vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Vejam só que imagem linda, né? Falando aí da escala termométrica e de quem foi os idealizadores
Veja aí a imagem de Celsius, de Fahrenheit e de Kelvin. São bem bonitinhos, né? Eles não são bonitinhos, mas a imagem está aí. Na escala termométrica, a gente pode observar a questão do ponto de fusão e do ponto de ebulição em relação a Fahrenheit, em relação a Celsius e em relação a Kelvin. Quando se fala do Celsius, o ponto de fusão é 0 grau Celsius. Em Fahrenheit vai ser 32. Já na Kelvin vai ser 273. Quando se vai falar do ponto de ebulição, na escala Celsius, a gente tem 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, a gente vai ter 212. E na escala Kelvin, a gente já tem um número diferente, 373,16 Kelvin. Então, quando se fala de escala, cada escala vai ter uma letra que vai ser representada. Por exemplo, se eu estou falando de Fahrenheit, a letra que é representada é o F. Se eu estou falando da escala Celsius, a letra que é representada é a letra C. E se eu estou falando da escala Kelvin, a letra que a gente pode representar vai ser a letra K. Quando se fala de escala termométrica, né, e se vai falar da escala Celsius, ela vai ser dividida. Ela vai ser dividida em 100 partes, indo do 0 a 100, sendo que cada parte corresponde a 1 grau Celsius. A escala Kelvin, assim como a Celsius, ela é dividida em 100 partes, porém, vai se iniciar, né, no caso da escala Kelvin, no 273 e vai até a 373. Cada unidade corresponde aí em Kelvin, a 1 Kelvin na realidade. Já a escala Fahrenheit, ela vai ser dividida em 180 partes, que é completamente diferente da Celsius, né, e da Kelvin. Ela vai ser dividida em 180 partes iguais, no intervalo que vai de 32 a 212. Cada uma dessas divisões corresponde a 1 grau Fahrenheit. Esse tipo de escala ele é mais comum em países onde a língua ela é inglesa. Bora ver algumas conversões de temperatura? Como assim? Conversões de temperatura. Conversões de temperatura são transformações, onde você vai pegar uma temperatura que está em Celsius e vai transformá-la em temperatura Fahrenheit. E essa conversão ela vai ser feita através de expressão. Observe essa imagem, onde eu tenho aí Tc, que vai corresponder à temperatura Celsius, menos 0. Embaixo eu tenho 100, menos 0. Eu tenho ali o sinal da igualdade. Do outro lado da sentença, eu tenho Tf, que corresponde à temperatura Fahrenheit, menos 32, né? E embaixo, que simboliza aí uma divisão, a gente tem 212 menos 32. Para o outro lado, proporcionalmente, eu tenho a temperatura Kelvin, né? Temperatura Kelvin, que você pode observar na imagem, Tk menos 273 sobre, né, que é uma proporção, 373 menos 273. Então, através dessas proporcionalidades, você pode fazer as conversões de temperatura. Bora resolver um exemplo, né? Uma expressão para a gente poder fazer essa convenção. Nessa imagem você vê a temperatura Celsius, tá certo? Ali embaixo corresponde a 5 graus Celsius. Eu tenho a temperatura Fahrenheit, menos 32. Embaixo eu tenho 9. E eu tenho a temperatura Kelvin, menos 273. Embaixo eu tenho 5. Vamos prosseguir? Deste modo, basta que haja a substituição dos valores para que a equação ela seja resolvida. Sempre haverá apenas um valor a ser reconhecido. Bora continuar nossa aula agora falando sobre
propagação de calor. Toda vez quando se fala de propagação de calor, a gente está falando sobre processos de transferência de calor. Veja só que imagem bonita. Linda essa imagem, né? Essa ilustração, esse desenho, onde você vê lá uma pessoa teimosa porque pegou um espeto metálico, porque quando se vai falar de condução de calor, a gente sabe que vai existir materiais que são bons condutores e maus condutores. Se o material ele é metálico, ele é um bom condutor. Se ele é de madeira, não é que ele não seja um bom condutor, ele é um mau condutor. Mas nesse caso, ele na sua teimosia, ele pegou ali um espeto metálico e foi lá no churrasco, ó, e acabou se queimando pela condução do calor, né? Quando a gente fala de convecção, já é bem diferente, né? A convecção, você vê aí a geladeira, né? O que é que acontece? Na convecção, o que é de maior temperatura tem a tendência de subir, né? E o que é de menor temperatura tem a tendência de descer. E nisso, quando se vai falar de geladeira, eu estou falando sobre gases. Eu posso falar de geladeira ou eu posso falar sobre ar-condicionado. Você já viu o pai de vocês, na casa de vocês, colocar o ar-condicionado embaixo? Não, ele vai colocar em cima. Por quê? Aquele gás que está ali saindo, resfriado, ele vai ter a tendência de descer até chegar pertinho de você. Os aquecedores é que são colocados embaixo, porque o ar quente ele tem a tendência de subir. Então, esse tipo de transferência de calor a gente chama de convecção. Já a questão de radiação térmica, a gente vai falar do Sol. Então, nessa imagem, dá para você ver que eu tenho uma pessoa que está com uma camisa branca e tem outra pessoa que está com uma camisa preta. Veja que a pessoa que está ali com a camisa branca, ela está super de boa, está bem tranquila, né? Por que isso está acontecendo? E a pessoa que está com a camisa escura, ela não está tão tranquila. Observe que ela está suando, né? Ela não está muito bem. Isso acontece porque as cores que são escuras, ela tem uma facilidade de absorver essa radiação do sol. Então, se tu vai sair na rua, escolhe lá uma roupa clara para que você não sinta tanto calor. Porque se você for escolher uma roupa, né, uma camisa de uma cor escura, pode observar que vai esquentar e você vai passar mal um bocado. Então, esse tipo de transferência de calor a gente chama de radiação térmica. Bora continuar falando aí sobre propagação de calor. Eu acredito que na sua casa, quando você está cozinhando, né, e de repente você vai fazer uma papa, uma sopa ou um feijão, você escolhe uma colher de metal, né, e de repente você está ali, ó, mexendo, quando você vê, começa a esquentar, você faz ai, 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 ai. Porque o que foi que aconteceu? Tá? A propagação de calor, a condução. Então, nessa imagem que você pode observar, né, a gente fala sobre a condução, que a condução, na realidade, é a transferência de energia de partículas que são mais energéticas para partículas menos energéticas, por contato direto. Tem que existir um contato. Você tem que estar lá com o contato. Necessita obrigatoriamente de um meio material, né, para que esse calor ele possa se propagar. E aí a gente chama isso de características, né, de meios que são estacionários. Então, olha só a imagem. Veja como essa pessoa está sofrendo porque ela deve ter escolhido um material metálico para poder fazer ali o seu churrasco. Então ela está lá, ai, 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 ai. Por quê? Aconteceu o quê? Um contato direto. Esse contato direto, o calor passou pela condução e essa pessoa sentiu esse calor bem forte e acabou queimando a mão. Então, em casa, quando vocês forem, né, para a cozinha, né, cozinharem alguma coisa, chega ali, ó, no armário, não vá escolher a colher metálica, não. Escolha sempre o material
que seja um mau condutor, ou seja, uma colher de madeira, né? Quando você for fazer a sua papa, por exemplo. Né? E aí a gente vê, né? Outro exemplo, outra imagem linda sobre essa questão da condução do calor. Veja aí que eu tenho uma vela, que a vela ela está ali acesa, e observe só as cores. Eu tenho ali a cor verde, eu tenho ali a cor vermelha. Então, a cor vermelha quer dizer o quê? Quer dizer que o calor, né, ele está sendo passado por condução. Está acontecendo ali uma transferência. Ok? Vamos prosseguir? Quando se fala de propagação de calor, a gente está falando da transmissão de calor, que pode ocorrer, né, de partícula a partícula, somente através da agitação das moléculas e do choque entre elas do meio. E agora a gente vai para a convecção. Se eu falo de convecção, vai ser uma transmissão através da agitação molecular e do movimento do próprio meio ou de parte deste meio. Movimento de partículas mais energéticas por entre partículas menos energéticas. É o transporte do calor típico dos meios fluidos. Então, se eu falo de convecção, eu estou falando dos meios fluidos. Aí você pergunta, o que são meios fluidos? São meios líquidos. Observe aí a imagem dessa panela, né, da convecção, onde eu tenho uma panela que está sendo aquecida, que é um meio fluido, meio líquido, e as moléculas, de acordo com, lógico, né, com a condução do calor. Primeiro tem a questão do contato, né? Tem que existir um contato direto. Então, quando você liga o fogo ele não está entrando em contato com a panela, e ali aquele meio fluido, meio líquido, ele começa, aquelas moléculas, elas começam a se agitar, se agitar e se agitar. E quanto mais for se agitando, a gente lembra ali da escala Celsius, que a temperatura ela vai aumentar, 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 até sair do estado líquido para o estado gasoso, através da evaporação, através do ponto ali de ebulição. Mais um pouco sobre convecção, né? A convecção natural e a convecção que ela é forçada. Na convecção natural ou livre, o escoamento do fluido ele é induzido por forças de empuxo, que vêm de diferentes densidades, que são causadas por variação de temperatura do fluido. Então eu tenho transporte aí natural desses fluidos. Na convecção natural e forçada, né, a gente vê que é um fluido que é forçado a circular sobre a superfície, né? Meios externos, como uma bomba, um ventilador, ventos atmosféricos, ou se não, uma mulher quando ela vai no salão de beleza e o cabeleireiro ou a cabeleireira, ela está ali utilizando o secador, né? E ela está utilizando um transporte forçado de fluidos. Está fazendo com que aquele cabelo que está ali, ó, molhadinho, ele evapore, ele seque. Então, essa convecção é uma convecção que ela é forçada. Na propagação de calor, né, a refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, acontece sempre por correntes de convecções, como você pode observar aí nessa imagem. Se fala de corrente de convecções, eu estou falando sobre movimentos circulatórios. Se eu estou falando de movimentos circulatórios, eu estou falando das moléculas. Se as moléculas elas estão mais agitadas, qual é a tendência que ela tem? A tendência, ó, de descer ou de subir? A tendência é de subir. Se as moléculas elas estão menos agitadas, a sua tendência é de descer. Então a gente vê aí a imagem, né, do congelador. Observe que ali do congelador tem a setazinha que está descendo, porque as moléculas elas estão menos agitadas. E lá embaixo não. As moléculas elas já estão mais agitadas e já está subindo. Numa panela de pressão não. Numa panela de pressão as moléculas elas vão estar ali em movimento circulatório também, e cada vez que se passa ali a sua superfície de contato, ela vai se agitar mais
e a gente tem aí as correntes de convecção. Falando ainda sobre a propagação de calor. A gente falou sobre condução e falou sobre convecção. Bora falar sobre irradiação? Irradiação ou radiação térmica. Então, toda matéria que se encontra a uma temperatura acima de zero absoluto, né? 0 Kelvin ou 0 graus Celsius, né? Irradia uma energia térmica. Não necessita de meio natural para ocorrer, pois a energia ela vai ser transportada por meio de ondas eletromagnéticas. É mais eficiente e ocorre no vácuo. Essa propagação de calor, quando se fala das ondas eletromagnéticas, que a gente pode observar na imagem, né? Elas não precisam desse meio para se propagar, né? As ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo. A radiação térmica também pode se propagar no vácuo. Daí a gente tem também a radiação solar, né? Que nessa imagem que você pode observar muito bem, que é uma coisa que a gente não está podendo fazer nesse momento, é de ir para uma praia, pegar aquele banho de sol, que é tão gostoso, né? Então, a radiação solar, ela vai ser um processo de propagação de energia, na forma de ondas eletromagnéticas que vão ser ali absorvidas. Essas ondas, elas vão se transformar em energia térmica. Então, no banho de sol, né? Ou no banho de luz solar, recebemos, dentre outras radiações, a radiação ultravioleta, a radiação infravermelha, sendo que a ultravioleta ela produz o bronzeamento. Isso não quer dizer que a energia que está sendo irradiada pelo Sol, ela se concentra toda no nosso planeta. Ela, como vocês podem observar nessa imagem, a energia do Sol, né, que está sendo ali irradiada, uma parte dela vai ficar no nosso planeta e a outra parte dela vai voltar para o universo, né? E daí, falando sobre a propagação do calor, a gente pode falar sobre o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa, na realidade, vai se tratar de um fenômeno natural. Vejam só, fenômeno natural. Natural que é responsável pelo aquecimento do nosso planeta. Sem ele, seria impossível haver condições propícias à vida na Terra, né? E seu objetivo é manter o equilíbrio da temperatura na Terra. Alguns materiais, como o vidro, o plástico, eles vão dificultar, de certa forma, a radiação térmica, que é a forma de transmissão de calor por meio de radiação eletromagnética. Mas eles permitem a passagem da luz. Por isso, a maioria das estufas, elas possuem uma cobertura ou de vidro ou de plástico. Falando ainda de propagação de calor, né? Bora falar aí sobre termografia. A termografia, na realidade, ela vai ser uma técnica que se estende à visão humana através do espectro infravermelho. Toda vez que você produz um exercício físico numa determinada parte do corpo, as suas moléculas elas vão entrar em agitação, até mesmo porque o nosso corpo ele é constituído aí de líquido. Então, nessa imagem, dá para observar que uma pessoa ela realizou um exercício físico nessa parte aqui superior, e essa parte superior, através da termografia do espectro vermelho, dá para se observar que essas moléculas elas estão numa agitação muito maior. A utilidade da termografia, né, é para ver o calor e para identificar alguns problemas. Na imagem que a gente pode observar, né, a gente vê que tem um papel muito importante, principalmente na área de manutenção preditiva através da utilização, que a gente pode eliminar muitos problemas na produção, evitando aí algumas falhas elétricas, mecânicas e fadiga de alguns materiais. Vou falar sobre transmissão de calor por radiação.
Então comece a pensar. Transmissão por calor, por radiação. Radiação, pessoal, é a energia solar. E daí a gente vai para a lei dos intercâmbios, onde todo bom absorvedor é um bom emissor de radiação térmica e todo bom refletor é um mau emissor de radiação térmica. Aí você pode perguntar, sim, e o que é um absorvedor? É algo que vai absorver. E o emissor, na realidade, né, que é de radiação térmica, ele vai absorver essa radiação térmica. E o outro, ele na realidade, um bom refletor, né, dessa radiação. Lembra daquele exemplo, né, daquela imagem que eu passei para vocês, onde tinha dois rapazes, onde um estava com uma camisa de cor clara e o outro estava com a camisa de cor escura? Isso não quer dizer, né, pela lei dos intercâmbios, que eles não vão absorver a luz do Sol, a radiação do Sol. Só que os corpos, quando eles são mais escuros, eles são melhores absorvedores. Ele vai absorver com a maior facilidade. Mas quando os corpos eles são mais claros e polidos, eles irão ser mal absorvedores. Vai absorver sim, vai refletir, tá? Mas não vai absorver tanto em relação a um corpo escuro. E daí a gente vê, né, nessa imagem, né, esse processo de transferência de calor, né? A convecção, a condução e a radiação em um mesmo local, né? Observe que nessa imagem tem uma pessoa que está com uma panela em contato, então tem o quê? A condução. Ela está em contato diretamente com o fogo. Tem a radiação, tá certo? A radiação que é o calor que está sendo ali emitido. E tem a convecção. Dentro da panela está acontecendo ali aquele mecanismo de agitação de moléculas. Continuando falando sobre temperatura, né? Sobre condução de calor, sobre propagação, a gente vai ver agora um pouco sobre histórias dos combustíveis e das máquinas térmicas. A máquina térmica, na realidade, ela vai ser um dispositivo que vai transformar a energia interna de um combustível em energia mecânica. Também pode ser definida como o dispositivo capaz de converter calor em trabalho. Então veja só, é uma máquina, né, antiga, está se falando de história, vai ser uma máquina antiga que vai utilizar o calor e ela vai transformar esse calor em energia, ela vai transformar esse calor em um combustível, ela vai transformar esse calor em uma energia mecânica, né, para que aquela máquina possa realizar um determinado trabalho. Essa máquina a vapor, como vocês estão vendo, a eolípile, né, ou eolípila, ela na realidade ela foi feita aí por Heron de Alexandria. É uma pequena esfera de cobre com dois caninhos torcidos. Ela tem ali água no seu interior. Então, essa água no interior, quando ela era aquecida, ela fazia com que esses caninhos, né, se transformassem em energia e começasse ali o seu movimento. Veja aí essa máquina, essa história desse combustível, né, a eolípila. Ela é colocada sobre um tripé, né? Esse tripé, como a imagem que você pode observar, esse tripé é sobre o fogo e água, né? Essa água ela fervia e o vapor que saía dos caninhos é que fazia com que essa esfera rodasse. Ou seja, era uma energia térmica que estava sendo transformada numa energia mecânica para fazer com que esses caninhos entrassem em movimento, essas esferas elas pudessem rodar através do vapor. Só que logo disso veio uma revolução industrial, a Revolução Industrial do século XVIII, que é um conjunto de mudanças tecnológicas com um
profundo impacto no processo produtivo. Teve a melhoria da máquina a vapor pelo físico escocês James para ser usada em bombas de águas das minas de carvão e depois passou a ser utilizada em locomotivas e barcos a vapor. Se tratando um pouco aí das histórias dos combustíveis das máquinas térmicas, teve uma evolução. E quando se fala dessa evolução, a gente está falando da Revolução Industrial. Essa revolução ela aconteceu no século XVIII. Teve um conjunto de mudanças tecnológicas com um profundo impacto no processo produtivo. Teve a melhoria da máquina a vapor pelo físico escocês James Watt, que para ser usadas em bombas de águas das minas de carvão. Depois ele passou a utilizar em locomotivas e barcos a vapor. E aí a gente vai ver a imagem aí de James Watt da máquina a vapor, tá certo? Falando mais, né? Essa máquina bem histórica. Veja que essa imagem é bem diferente da outra imagem. É lógico que houve aí o processo de revolução, houve a evolução da máquina a vapor. Falando ainda, né, da história do combustível, a gente pode falar da turbina a vapor. Né? A turbina a vapor ela vai funcionar de forma semelhante à máquina de Heron. Né? Ela é usada em usinas para a produção de energia elétrica. A turbina aí que é feita a vapor. Bom, pessoal, nesse assunto a gente teve a oportunidade de ver a questão de temperatura, né? As temperaturas de Celsius, Kelvin, Fahrenheit, a gente viu a questão de convenções, vimos também a questão da propagação do calor, quando se falou de condução, de convecção, de radiação. Vimos ainda um pouquinho da história, né, das máquinas que eram utilizadas, né, para produzir energia mecânica através da temperatura e do vapor. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aqui e até a próxima.